Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, continuamos aqui então a nossa exposição da carta de Paulo aos Colossenses. E hoje vamos expor aqui para vocês, explicar para vocês o texto contido em Colossenses capítulo 1, versos de 15 a 23. Então esse é o texto deste nosso vídeo. Peço que o Espírito Santo ilumine você, que vai me ouvir, que vai nos ouvir, que o Espírito Santo também me ilumine, me conduza, para que a palavra de Deus aqui lida, explicada e repartida, seja para todos nós, espírito e vida, que ela produza em você e em mim e em todos os que a ouvirem o resultado, o fruto que Deus deseja que ela produza, que assim seja, em nome de Jesus. Passo a ler então o texto de hoje, Colossenses capítulo 1, versos de 15 a 23. Passo a ler. Falando aqui de Jesus, Verso 15. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundamentados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto podemos dividi-lo em duas sessões, só para facilitar a nossa explicação. Dos versículos 15 a 19, temos aqui uma revelação tremenda do apóstolo Paulo sobre aspectos impressionantes do ser e da pessoa de Jesus. Vamos comentar cada um deles, com a graça de Deus. E dos versículos 20 a 23, aí o foco muda um pouco. Depois de descrever o Senhor Jesus de uma maneira linda, profunda, apaixonante, Paulo então passa a falar da sua obra redentora e da nossa inclusão em Cristo através da sua obra redentora. Então eu diria assim, que a primeira parte é a pessoa e a posição de Jesus Cristo, versos de 15 a 19, e a segunda parte seria a nossa união com Cristo através da sua obra redentora. Então, retomemos a leitura para que possamos explicar e, com a graça de Deus, aplicar às nossas vidas essas tremendas verdades. Verso 15, então, falando do Senhor Jesus, diz o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível. Aqui a palavra imagem, podemos fazer uma comparação. Imagine que você está diante de um belo lago, de uma represa cheia de água, e que o espelho da água está tranquilo, e que o sol aparece de manhã cedo. Então, a imagem do sol vai ser vista, vai ser refletida na superfície da água desse lago ou dessa represa, conforme você imaginou. E o reflexo, a imagem do sol na superfície é como uma cópia exata, uma exata representação do sol. Esse é o sentido desse texto.
Diz aqui então que o Senhor Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Quem olha para Jesus, quem olhava para Jesus, via o homem, Jesus Cristo, mas também via ali, sabendo ou não, tendo consciência ou não, estava vendo a cópia exata de Deus Pai. Tanto é assim que no Evangelho de João, no capítulo 14, tem uma conversa muito interessante de Jesus com os apóstolos. O texto abre uma palavra de Jesus dirigida aos apóstolos, mas o apóstolo Filipe, faz uma pergunta bem interessante que passo a ler. Então é João, capítulo 14, versos 8 e 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus é Deus Filho, o Deus unigênito, que encarnou do ventre da Virgem Maria, e ele representa, ele é a cópia exata de Deus. Filipe, aquele apóstolo abençoado, quando andava com Jesus, quando via Jesus fazer milagres, quando ouvia Jesus fazer suas pregações, ele não tinha consciência que diante dele estava alguém que era a exata expressão, cópia do Pai, no caráter, na palavra. E Paulo vai desenvolver esse tema com mais profundidade nessa carta, como veremos adiante. Então, como que eu posso conhecer a Deus? Essa é uma pergunta válida, né? Há pessoas que dizem assim: não, ninguém consegue conhecer a Deus. Pessoas que até admitem que Deus, quem sabe, existe, mas não é possível conhecê-lo. E aqui nós temos a maneira de conhecer a Deus plenamente. Como? Através da pessoa do nosso amado Jesus. Isso eu acho tremendo, impressionante e apaixonante, porque Deus não é um conceito, Deus não é uma ideia. Deus veio até você e a mim através de uma pessoa. Repare o seguinte: uma criança pequenininha pode não ter condições de aprender conceitos e pensamentos complicados, mas uma criança de colo conhece quem é seu pai e quem é sua mãe. Então, desde pequenos, nós somos perfeitamente capazes de conhecer pessoas. E Jesus, ele andou nesta terra, ele pisou onde pisamos, ele experimentou a nossa maneira de viver, ele veio até nós. Veio nos revelar ele mesmo, nos revelar o Pai e também nos abençoar com a dádiva do Espírito Santo. Então, você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer plenamente a Deus? Aleluia! Que sentimento bom, que decisão boa! E Jesus é a cópia exata do Pai. Quem via Jesus, via o Pai. E como hoje podemos conhecer Jesus? Através dos evangelhos, através da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus Cristo. Revela-nos a pessoa, a obra, a grandeza daquele que é o Filho de Deus. Também fala do Pai, também fala do Espírito Santo, mas a principal revelação é a pessoa de Jesus e através dele conhecemos Deus plenamente. Então, essa é uma primeira aplicação que eu trago para todos nós. Podemos conhecer a Deus. É possível uma pessoa conhecer a Deus. Como? Conhecendo Jesus. E quem conhece Jesus, conhece a Deus. E perfeita e plenamente. E aqui vai mais uma outra aplicação. Ninguém revela Deus de maneira mais completa, superior, que ultrapasse Jesus. Veremos adiante que a plenitude da divindade, já lemos isso, vou comentar mais adiante, habitava nele. Preste atenção, a plenitude da divindade estava presente na pessoa de Jesus. E com isso aqui proclamamos no poder do Espírito Santo, diante da palavra de Deus, com toda a convicção.
Ninguém revela a Deus mais plenamente, mais completamente do que a pessoa do nosso amado Jesus. Não há revelação de Deus que supere a de Jesus Cristo. Não há e nunca haverá, porque Ele é a imagem exata, plena do Pai. Aleluia! Esse verso também diz aqui, o verso 15, que Ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito aqui, temos aqui que lembrar da cultura judaica, né? O primogênito, numa família judaica, era o filho homem. Quando um casal tinha o primeiro filho e esse primeiro filho era um homem, ele era o primogênito. Isso dava a esse filho, o primogênito, uma posição de autoridade e de, digamos assim, de destaque. Quando a Bíblia aqui diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, podemos concluir que ele detém uma posição de governo sobre a criação. E mais, ele existia antes da criação, ele antecede a criação. Então, Paulo, ao dizer que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação, ele está apontando que ele existia antes, ele, Jesus, existia antes de tudo e que na sua condição, na sua posição de primogênito, ele governa a criação. Seguindo aqui então a exposição, o verso 16 diz o seguinte: porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Queridos irmãos e irmãs, primeiro, a criação de Deus vai muito além do que vemos, do que tocamos, do que percebemos com os nossos sentidos naturais. Deus criou tudo o que está ao nosso redor? Sim. Deus criou o planeta Terra? Sim. Deus criou os astros, as galáxias, Deus criou tudo. Deus também criou seres como os anjos que não vemos no natural, mas existem. E o verso aqui 16 diz que em Cristo foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Esse é Jesus, esse é Deus. Nele, na pessoa dele, tudo veio a existir. Tanto o que vemos como o que não vemos. Por isso que, volto a dizer, não há nada, não há ninguém, não há outro líder, não há outra revelação, não há nenhuma outra fonte de revelação de Deus que possa sequer se aproximar da grandeza, da completude, da perfeição que temos em Jesus Cristo. Então, em Cristo, tudo que foi criado nele, através dele. Sabemos, lendo a Bíblia, que tanto o Pai como o Espírito Santo, como o Filho, participaram da criação. Mas Deus Filho, que encarnou na pessoa de Jesus, ele foi talvez o agente principal da criação. Isso inclui anjos, seres angelicais e toda a ordem de seres que possam existir. O verso 16 termina dizendo: tudo foi criado por ele e para ele. Isso significa que tudo pertence a ele. Jesus é o Criador de todas as coisas e na dispensação da plenitude dos tempos. Lemos isso no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Deus vai fazer toda a criação, visível e invisível, homens, animais, natureza, anjos e demônios, toda a criação vai ter que convergir e que se dobrar, se colocar debaixo do governo e da pessoa de Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos. O verso 17, passo a comentar, vai mais longe ainda. Diz assim: ele é antes de todas as coisas. Ora, ele existia antes de tudo. Jesus existia antes de haver terra, antes de haver galáxia, antes de qualquer outra coisa criada, ele já existia, porque ele é Deus eterno. Eternidade passada, eternidade futura, ele é Deus. E o final desse verso
o verso 17, tem algo tremendo que eu gostaria de explicar para você. Diz que todas as coisas subsistem através de Jesus. Um sentido possível aqui é que todas as coisas se mantêm coesas, todas as coisas se mantêm unidas e coesas pelo poder, pela ação direta da pessoa de Jesus. Eu vou usar aqui de uma analogia que a gente aprende quando estuda física e, com a graça de Deus, vou explicá-la da maneira mais simples que eu puder. Tudo que nós tocamos e sentimos é composto por átomos, que são pequenas frações de matéria. E, à exceção do hidrogênio, todos os átomos de todos os outros tipos de substâncias têm pelo menos 2 ou mais elementos no seu núcleo. O núcleo do átomo é como se fosse ali um microplanetinha onde tem a massa dele e ao redor do núcleo se movimentam os elétrons. Mas onde eu quero chegar? Exceção do hidrogênio, todos os átomos de todos os outros elementos, ou seja, da maior parte do que existe, tem pelo menos 2 ou mais de 2 outros elementos chamados prótons, que são microcargas elétricas que são chamadas de cargas positivas. Só que tem uma pequena questão. Você tem 2 prótons muito próximos ou mais, né? Eles tendem a repelir o outro. Então é uma força de repulsão. Você bota 2 prótons juntos, eles vão querer fazer uma força de afastamento e essa força é muito intensa. Então é um mistério da física por que os átomos não explodem, porque eles têm 2 ou 3 ou mais ou muito mais prótons no seu núcleo e que tem uma força de repulsão que é muito forte. O que mantém os átomos juntos? A física tem lá suas teorias. Jesus é o que mantém a matéria, os elementos, os planetas, tudo em forma coesa e estável. Porque aqui diz que em Cristo todas as coisas subsistem, se mantêm, têm a sua estabilidade e existência por causa do poder da presença de Jesus. A nossa própria existência devemos a Ele como Criador e como aquele que sustenta todas as coisas. Queridos irmãos, queridas irmãs, para mim isso aqui é maravilhoso. Agora eu imagino Jesus caminhando ali no mar da Galileia, em vestes simples, aquela sua maneira simples de ser. Quem olhava para aquele homem, aquele jovem rabino, não sabia que ele era o Criador de todas as coisas. Ele era o sustentador da criação. Ele se esvaziou. Ele deixou a sua posição de glória. Lemos isso na carta de Paulo aos Filipenses. Ele se esvaziou da sua divindade e veio aqui andar entre nós para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que você pudesse conhecer Jesus e conhecer Jesus, através disso, conhecer a Deus. Aleluia! Esse é Jesus. Ele sustenta todas as coisas. Prosseguindo aqui, verso 18, diz o seguinte, que ele é a cabeça do corpo da igreja. Aqui também é importantíssimo entender tudo isso. A igreja é o conjunto das pessoas que realmente creem em Jesus, que o amam e que o seguem. Quem são essas pessoas? Onde elas estão? Em muitos lugares. Mas exatamente quais são as pessoas que são realmente de Jesus, ele sabe. E essas pessoas que o amam, que o seguem, que o obedecem, que desejam viver com ele e para ele, essas pessoas constituem a igreja. E aqui há uma comparação. A igreja é comparada a um corpo, do qual Jesus é a cabeça. Isso aqui é uma comparação, não é literal, não é? Porque a gente olha para as pessoas que são parte da igreja, não vemos assim um com forma de mão, outro com forma de pescoço. Isso aqui é uma comparação muito profunda
da qual aprendemos muitas coisas. Mas Jesus, ele é o cabeça. E quem manda no corpo é o cabeça. Quem governa o corpo é a cabeça. Ora, então, queridos irmãos e irmãs, quem governa a igreja é Jesus. Quem governa a igreja não são pastores, não são ministérios, esses não são parte do cabeça. O cabeça é um só, é Jesus. Ele é o noivo, ele é o Senhor, ele é o cabeça do corpo e não tem outro. É ele quem estabelece um em um ministério, outra pessoa em outro. É ele quem levanta ministérios na igreja, é ele quem concede dons, porque ele é o cabeça e ele está no comando e ele guia. Queridos irmãos e irmãs, isso aqui tem muitas aplicações. Primeiro, se eu sou cristão, se eu sou um seguidor de Jesus, um discípulo dele, ele é o meu Senhor, ele é quem me governa. Quem comanda o meu dedinho é a cabeça, não é o braço, nem é a mão. O dedinho é comandado diretamente pela cabeça. Cada membro do corpo, preste atenção nisso, cada membro do corpo de Cristo, cada pessoa que é parte da igreja, deve, antes de tudo, estar conectado, ligado a Jesus, que é o cabeça, porque ele vai comandar diretamente cada membro do corpo. É claro que tem que haver harmonia, é claro que ele coloca alguns em ministérios diferentes, não é o nosso assunto aqui. Claro que esse corpo tem uma maneira de se organizar, amém? Mas é o Senhor quem organiza, é o Senhor quem estabelece dons, talentos e ministérios, mas cada um de nós, você e eu, que somos cristãos e seguidores de Jesus, cada um de nós tem um vínculo, uma conexão direta e pessoal com Jesus. Ele é o meu cabeça, ele é o seu cabeça, ele é o cabeça de cada pessoa que é membro da igreja. Aleluia! Isso me dá muita segurança, porque quem governa a minha vida e a sua é esse Jesus, que é o Criador, que é o sustentador de tudo. Esse Jesus que é a imagem visível do Deus invisível, que ele é o primogênito, ele é o governante. Esse Jesus é quem nos conduz, então eu sinto tranquilidade. Pode acontecer pandemia, pode acontecer terremoto, pode acontecer o que for. Aquele que me guia, que guia você, tem pleno domínio e soberania e governo sobre tudo e sobre todos. Então sigamos Jesus com toda a segurança e tranquilidade. Aqui segue o verso 18 dizendo também que ele é o princípio. Para explicar esse verso, eu vou ler um outro versículo da Bíblia também, que é Apocalipse 22, 13. E aqui é um trecho de uma fala do próprio Jesus. Apocalipse 22, 13 fala direta do próprio Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e fim, o primeiro e o derradeiro. Alfa era a primeira letra do alfabeto grego, ômega era a última. Então aqui é uma maneira também, uma comparação, né, uma maneira simbólica, em que Jesus diz, eu sou o primeiro, eu sou o último. Tudo começa em mim, tudo termina e se conclui em mim. Então aqui eu li esse verso pelo seguinte, aqui Jesus fala que ele é o princípio e o fim, primeiro e derradeiro. Voltando a Colossenses, aqui Paulo diz que ele falou aqui que ele é cabeça, verso 18, né? Cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio. E Apocalipse, no texto que lemos, diz que ele também é o fim. E aqui temos uma revelação maravilhosa. Tudo que foi criado nele e começou nele. Tudo que existe é sustentado por ele e, num sentido muito profundo, é conduzido por ele, ainda que cada ser humano tenha liberdade de escolha. E tudo vai convergir para ele. Tudo vai, no final dos tempos, ser rendido, voltado, submetido a Jesus. Mas eu quero aplicar isso à tua vida e à minha. A minha vida começa em Cristo, ele me criou desde o ventre da minha mãe, ele que me criou. A minha vida
tem sua continuidade, o seu dia a dia, guiados e sustentados por Ele. E Ele vai levar a minha vida, a minha existência, à finalidade que Ele mesmo projetou, na comunhão eterna com Ele, com o Pai e com os santos. Querido irmão, querida irmã, creia nisso. Você não é fruto do acaso, a sua vida não surgiu do nada, você não é um acidente, você não é resultado de uma coisa sem propósito. Jesus, tudo começa nele, você começa nele, a tua vida, a tua existência começou porque ele quis. E é ele que sustenta, e ele tem um propósito glorioso, lindo, maravilhoso para você e para mim. Então, quando diz na palavra de Deus, como lemos aqui em Apocalipse, que ele é o princípio e o fim, significa que ele nos chamou à existência, ele nos conduz, nos sustenta e ele nos leva até o seu reino eterno. Você foi criado para um fim glorioso, para uma finalidade maravilhosa. Não estrague a sua vida com bobagem, não desperdice a sua existência correndo atrás apenas de coisas que talvez sejam necessárias por enquanto, mas que são passageiras. Em Cristo Jesus, você tem começo, você tem existência hoje e você tem a finalidade eterna, gloriosa, na Nova Jerusalém, no reino de Deus, muito além do que você pode pensar ou imaginar. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam ultrapassa toda a imaginação e pensamento humano. É para esse fim elevado que Jesus te chamou e te chama e quer levar você. Aleluia! Ele é o princípio, verso 18, primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Aqui, primogênito ganha um sentido um pouco diferente do texto anterior. Aqui, a ênfase é que ele é o primeiro que abre o caminho para que muitos venham. Porque Jesus ressuscitou, porque ele venceu a morte, nós, crucificados com ele, ressuscitamos com ele. E também mais adiante, nessa mesma epístola, no capítulo 3, verso 4, diz o seguinte, Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com ele em glória. Então Jesus, ele é o primeiro que venceu a morte. E com ele, unidos a ele através da sua obra redentora, nós também venceremos a morte. Ele é o primogênito de muitos irmãos, muitos que Deus adota como filhos através de Jesus e que também venceremos a morte. Aleluia! Esperança de vida eterna. E aqui termina o verso 18 dizendo para que em tudo tenha preeminência, que significa o primeiro lugar, a primazia, o lugar de mais destaque. Vamos fazer uma aplicação disso para nós. Porque Jesus ressuscitou. Você e eu podemos ressuscitar e vencer a morte e ter vida eterna. Aplicação também para esses dias de hoje. Não devemos nos deixar dominar nem escravizar pelo medo da morte. É instintivo e natural o medo da morte, mas se esse temor da morte ganhar uma dimensão forte demais, isso pode estragar nossa vida, isso pode nos escravizar. Então, a esperança da ressurreição, porque Jesus é o primogênito dentre os mortos, isso nos ajuda a não ter a nossa vida hoje, aqui e agora, dominada pelo medo da morte. Volto a dizer, o medo da morte é natural, é instintivo, mas isso não pode virar uma cadeia maligna de opressão tão grande que impeça você de viver. Cristo venceu a morte. Ele é o primogênito, o primeiro dentre os mortos. Aleluia! E o verso 19, a tradução usual aqui, diz o seguinte, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. A expressão do Pai não está no texto original. Seria mais ou menos a seguinte leitura, porque a plenitude
se agradou em habitar nele, que no fim dá o mesmo sentido, o que no fim aponta para a mesma realidade, né? Podemos, por exemplo, ler aqui Colossenses 2, verso 9, em que diz o seguinte: porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então isso daqui nos explica algo tremendo sobre Jesus. Ele existindo num corpo humano físico, mesmo assim, a plena expressão, a plena presença do Pai e do Espírito Santo estavam nele, estavam presentes nele, habitavam em Cristo Jesus. O que mais uma vez reforça que nada, nem ninguém, nenhum líder, nenhuma outra fonte de revelação pode jamais igualar ou superar Jesus, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, percebemos como Paulo está nos revelando aqui Jesus em aspectos enormes, tremendos, cósmicos. Porque os cristãos daquela cidade de Colossos estavam dando ouvidos a ensinamentos de outras fontes, colocando no mesmo nível de Jesus. É o tema do capítulo 2. Estou antecipando, mas já dizendo que Jesus, sendo tudo o que ele é, revelado aqui nesta carta, nada pode ser maior, nem mais profundo, nem mais elevado do que o nosso querido Jesus. Então, o Pai e o Espírito Santo estavam plenamente presentes em Cristo Jesus. Então, com isso, verso 19, é que como que fechamos, né, esse assunto de mais essas revelações tremendas sobre Jesus. É impressionante a revelação que Paulo tem de Jesus. É impressionante. Bom, prosseguindo então, agora passamos à segunda parte, que vamos ler do verso 20 ao 23, que vai nos mostrar a nossa união com Cristo, com esse Cristo, que é tudo isso que já explicamos e muito mais, porque a Bíblia fala de outras coisas sobre Jesus além desse texto, nossa união com esse Cristo através da sua obra redentora. Então passo a ler e explicar a partir aqui do verso 20. O verso 20 diz o seguinte: que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aqui uma palavra-chave é reconciliação. Lembremos de Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Deus colocou o primeiro casal no governo, numa posição de autoridade sobre toda a criação. Vou ler aqui, Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. O comando aqui é dominar, sujeitar, governar a terra. Mas o que aconteceu, como sabemos da história da Bíblia, o homem e a mulher se rebelaram contra o Criador. Decidiram conhecer o bem e o mal por seus próprios recursos e meios e se rebelaram contra a ordem dada por Deus, desobedecendo. Então isso criou uma inimizade. O homem e seus descendentes passaram a viver uma existência rebelde contra o Criador. E o preço do pecado é a morte. Sabemos disso. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E quando Deus ordenou ao primeiro casal que toda árvore eles podiam comer o fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não, porque se comessem do fruto daquela árvore morreriam, então já estava estabelecido ali o salário do pecado. Mas o verso 20 diz o seguinte, que Jesus, o Cordeiro de Deus, vida perfeita, sem pecado, santo, imaculado, ele ofereceu o preço
o resgate para pagar a nossa dívida. Aqui diz o seguinte, que pelo sangue da cruz ele reconciliou todas as coisas. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui vemos a obra redentora de Jesus. Na cruz do Calvário, quando ele deu aquele grito, está completamente pago. E ele despediu seu espírito. Quando seu sangue foi vertido e ele entregou sua vida, ele estava reconciliando nós, você, eu, a humanidade e a própria criação. A Bíblia também explica que como a Terra, esse planeta, estava debaixo do governo do homem, quando o primeiro casal pecou, a sentença de Deus também atingiu a Terra. Está lá em Gênesis 3,17. Maldita é a terra por tua causa. E se você for ler Romanos, capítulo 8, verso 19 a 23, você vai aprender ali que a criação, o planeta, as plantas, os animais, toda a criação sofre angústia porque ela está sujeita a uma situação ruim por causa da humanidade, por causa do homem. Então, quando Jesus voltar e nós nos manifestarmos em glória junto com ele, a própria criação, o planeta Terra vai ser redimido. Tudo que há de ruim, todo o estrago causado nos animais, nas plantas, na criação, será recuperado. Porque Jesus reconciliou com ele, consigo mesmo todas as coisas. É o verso 20. Então, agora, depois de descrever Jesus, aspectos tremendos de quem ele é, agora Paulo diz, e esse mesmo Jesus, primogênito, criador, sustentador de tudo, imagem do Deus invisível, esse Jesus pagou na cruz do Calvário o preço da reconciliação. E graças a isso, eu, você e qualquer ser humano que se renda a Jesus e se entrega a ele, nós podemos ter livre acesso diante do Pai. Quando Jesus morreu, o véu do santuário, o véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo no templo de Jerusalém, esse véu simbolizava a separação entre Deus e o homem, causada pelo pecado. Quando Jesus morreu, diz a palavra de Deus que o véu do santuário foi rasgado de cima para baixo. O caminho está livre. Agora nós temos paz com Deus. A briga, a rebelião em que vivíamos acabou. Jesus nos devolve a paz junto com Ele, com o Pai, com o Espírito Santo. Então o verso 21 prossegue, aplicando a revelação da obra redentora na cruz aos nossos queridos irmãos da igreja de Colosso daquela época. Perceba o verso 21, Paulo aplicando isso àqueles irmãos. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Aqui, Paulo está aplicando a reconciliação, a obra redentora, às pessoas, à vida dos irmãos de Colossos, daquela cidade. Então, podemos também aplicar a nós. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora, em Cristo, pela obra na cruz do Calvário, estamos reconciliados. Eu pergunto, você que me ouve, você realmente algum dia já se entregou a Jesus de todo o coração? Você realmente alguma vez se rendeu a Ele conscientemente para segui-lo e servi-lo toda a sua vida? Ou você continua rebelde contra o Pai, tendo à sua disposição a obra redentora que pode te reconciliar? Quem sabe, ao ouvir essa mensagem, é o dia e o momento da sua salvação. Que Deus te ilumine. O verso 22 prossegue aqui o 21, diz que o 21 termina, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Aqui nós precisamos discernir bem as coisas. O sangue de Jesus é suficiente para me perdoar e te perdoar
de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então esse sangue pode nos apresentar diante de Deus, santos, sem dever nada, irrepreensíveis e inculpáveis. Então em Cristo nós temos acesso a esse perdão completo. Só que o verso 23 coloca uma condição. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moveis da esperança do Evangelho. Então, como é que isso funciona? Para que eu possa viver dignamente diante de Deus, como Paulo exortou aqui no capítulo 1, verso 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, eu preciso concretizar na minha vida todos os benefícios, todos os resultados, todo o poder da obra redentora de Jesus. Então, Ele é poderoso tanto para perdoar o meu pecado, como para me capacitar a viver uma vida santa, irrepreensível. A obra redentora de Jesus, querido irmão, querida irmã, ela tanto é poderosa e suficiente para o perdão completo, como também já pode operar para você e para mim hoje a libertação do poder do pecado. Já podemos viver uma vida santa. Eu sei que é um desafio, eu sei que temos dificuldades, mas o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Então, nosso desafio aqui, nossa exortação nessa carta é, verso 10, andar dignamente diante do Senhor, capítulo 1, verso 10. Por quê? Porque fomos resgatados, porque fomos salvos. Então, e diante de Deus, somos apresentados por Cristo, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Mas a condição para crescer nisso e viver dignamente está no verso 23. Continuar fundamentado em Cristo, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado na obra de Jesus, firme na fé em Jesus, na fé na palavra de Deus, na fé no Evangelho que temos ouvido. E também, o outro requisito é não nos afastarmos da esperança. A esperança do reino de Deus se concretizar plenamente, a esperança do retorno do Senhor, a esperança da ressurreição, a esperança de alcançar a morada da casa do Pai. Jesus falou, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar. Então essa esperança de coisas eternas, maiores, infinitamente melhores, essa é a esperança que deve nos mover afinal, que deve direcionar nossos passos, que deve conquistar nossa mente e coração. Nós estamos aqui de passagem. Nós esperamos o reino eterno de Deus, onde habita a justiça, onde Jesus está presente. E aqui então fala no verso 23, né, se não vos mover da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eu vou deixar para comentar o final do verso 23 na próxima exposição, em que falaremos então do ministério de Paulo em alguns aspectos e mais revelações sobre a igreja e o corpo de Cristo. Querido irmão, querida irmã, Jesus é muito mais do que qualquer um de nós poderia imaginar ou pensar. E que você cresça nele, e eu também, e Deus nos dê graça, poder para, unidos a Cristo, abençoados pela sua obra redentora, possamos viver dignamente diante dele. Que a graça do Senhor seja contigo, que a paz do Senhor guarde teus pensamentos e o teu coração, em nome de Jesus. Amém.